Olá, olá, boa noite. Vamos entrando aqui para daqui a pouquinho mais chamar o nosso convidado de hoje, o Bauer Ursina Rodrigues, que é nosso convidado. Olá, olá. Oi, Maristela. Que lindo te ver aqui. Hoje vamos poder conversar um pouquinho sobre o nosso projeto Justiça Sistêmica, que acontece nas casas prisionais aqui em Porto Alegre. Depois de muito tempo de estudos, tentando achar a melhor forma, de como isso funcionaria. Então hoje a gente está aqui para mostrar um pouquinho de como é que se construiu isso, especialmente na APAC, que começou aí com quase 40 presos e já tivemos assim resultados incríveis. Então hoje o Bauer vai estar conversando com a gente, contando como é que foi, como é que ele viveu tudo isso, como é que ele, o que o levou a aceitar esse convite, qual é a reação desses presos, dessas pessoas que estão então abertos, e receberam um convite para participar desse conhecimento, desse conhecimento da abordagem sistêmica. Fico muito feliz de poder ver vocês aqui, a Maristela, o Daniel, Evandro, seja bem-vindo, Evandro. Tati Silva, nossa agente super aplicada, Tati? Que coisa boa ver vocês aqui, hein? Realmente, assim, a gente tem visto vários avanços, no sistema de justiça, especialmente no sistema penitenciário e aqui do Rio Grande do Sul. E eu fico muito honrada de poder também poder compartilhar com vocês esse tema que é um grave problema social que nós temos no Brasil, que é a reincidência, Então, a minha vontade desde muito cedo foi fazer um trabalho com essas pessoas. E eu vou chamar agora, já está se aproximando da nossa hora, eu vou trazer o nosso convidado aqui. Vamos chamar então o Bauer. Vamos ver. Nosso querido Dr. Bauer Ursina Rodrigues, que é psicólogo, aqui. Nosso mestre. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Manuela. Boa noite, Azade. Bauer, meu querido, que bom te ver aqui. Que alegria, gratidão imensa por ter aceito esse convite. A gente sabe da tua agenda super lotada e eu fico sempre honrada, Na verdade, eu estava contando aqui um pouquinho para o pessoal que eu já tinha entrado. Não menos que a tua, né, Lisandra? Oi? Não menos que a tua. Somos uma bela dupla com os nossos outros, Oi, Eduarda, tudo bem, querida? Então, eu estava contando para o pessoal que desde muito jovem, eu sempre estudei muito sobre espiritualidade, taoísmo, budismo, neurociência, psicologia. Apesar de eu ter feito direito, eu sempre fui uma apaixonada por estudar comportamentos humanos, Então, eu sempre busquei espiritualidade, mas além da espiritualidade como um todo, eu nasci de um berço de benzedeiras, Então, minha família toda já veio com essa tradição que tem em muitos países, O Oriente a gente sabe que tem tradições fortíssimas de reverência, enfim, a criação maior, Essa força maior que a gente não consegue aprender, não consegue saber o que realmente está por trás de tudo isso, mas o fato é que a vida por si só, o projeto Genoma, que é um dos projetos mais caros do mundo, já comprova que só se chega até 1% e pouco do que é uma célula, Que é o que nos move, Essa frequência que está por trás, que move todas as nossas células, e como uma célula que é
colocada ou que vai para um outro órgão do nosso corpo, ali ela se multiplica e se adapta. Então, são muitos os mistérios, né? Mas o fato é que eu sempre, ao lado de tudo isso, dessa minha busca, eu tinha algo muito forte dentro de mim, que era poder, né? Também, a partir do que eu estava aprendendo e conhecendo, era poder levar as pessoas aquilo, porque através dos meus estudos, eu sempre acreditei muito na capacidade humana, na capacidade, no potencial interno das pessoas de escolher e fazer as suas escolhas, e mais que isso, né? Uma capacidade, uma potência de ter tomada de consciência, para que essa tomada de consciência pudesse promover escolha de novas mudanças, ou de mudanças daquele padrão familiar, né? Que muitas vezes a gente vê, nossa, eu não queria repetir minha mãe, eu não queria repetir o meu pai, e a gente, quando se pega, acaba que se pega repetindo, né? E quando eu estudei constelações, né, eu percebi que, nossa, esse era um caminho que era como se ele completasse, ele conseguisse consolidar tudo aquilo que eu já havia estudado. E Bert Hellinger, que foi o pai, né, das constelações, eu sempre digo que ele, genialmente, ele conseguiu consolidar quatro leis universais, né? As três primeiras, que foram o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio, e depois o assentimento. E eu sempre falo também que eu vejo que o assentimento abraça essas outras três. Mas ele conseguiu de uma forma muito breve, muito leve, que qualquer pessoa entende, né? Mesmo que não tenha estudado, qualquer pessoa entende. E quando eu me encontrei nas constelações, e eu tinha aquele meu sonho já, logo no início da magistratura, né? Eu pensava assim, nossa, eu tenho que passar nesse concurso porque eu quero fazer uma coisa que ninguém quer. Eu quero poder levar as pessoas que estão presas, pelo menos, né, essa ideia de que é possível escolher fazer diferente. Que é possível todo mundo acreditar no seu potencial e fazer diferente. Só que naquela época, 24 anos atrás, 25, eu não sabia como exatamente ainda. Né? Porque eu tinha estudos muito esparsos, era um pouco de cada coisa. E quando as constelações caíram na minha vida, e aqui faço uma reverência ao meu primeiro maestro, que foi o Bauer, juntamente com a Renate e com a Liane Tomé, na escola da Júris, que promovia então lá o curso de Direito Sistêmico e Constelações. E aí tudo fez sentido para mim. E aí eu entendi que, além de promover, né, eu como juíza, e dentro do meu dever de fiscalização do cumprimento da segregação de liberdade, que obviamente eu sempre também refiro que isso é uma dívida com a sociedade, eles mesmos condenados, eles têm essa consciência que eles devem responder por isso, né? Mas então, dentro disso, de trazer essa autorresponsabilidade, ao mesmo tempo eu sabia que eu precisava também levar para eles essa ideia de que ali dentro, enquanto eles ficam ali dentro, eles podem sim adquirir conhecimentos para na fase do egresso, eles terem as ferramentas e não se submeterem às mesmas condições de antes e voltar à reincidência. Então, eu percebi que, além da estrutura física, que nós sabemos, e nisso o Estado, eu realmente dou palmas a essa atual Secretaria de Justiça e todo o planejamento, que estão sendo feitos grandiosos em termos de construção, de reconstrução, inclusive do presídio central, que hoje vai ser a cadeia pública de Porto Alegre. Então, a gente tem inúmeras inovações e inúmeros projetos desse atual governo, da Secretaria de Justiça, que vem para justamente trazer estruturas físicas mais adequadas. Né? A gente vê aí presos que estão em celas para 4 presos, são 20 presos, 24 presos. A gente pensa, poxa, como que um juiz vai conseguir, através da sua função, que sim, sem dúvida nenhuma, resguardar a sociedade daquelas pessoas que precisam cumprir o período de segregação física. Mas também nós temos o nosso dever, que é pedagógico. É o dever realmente da função de reeducação penal. Como eu vou reeducar pessoas que estão ali em 20 ou 24 pessoas em uma cela, por exemplo? Né? Como que eles não têm nem condições de sobrevivência praticamente, né? Mas, enfim, o fato é que, nesse ponto, o Estado está finalmente cumprindo a sua parte. E existe, sim, eu tenho que declarar aqui, existe um planejamento. E olha, eu estou no Judiciário há 27 anos, né? Como juiz há 24, mas no Judiciário há 27. E pela primeira vez eu vejo, né, um Estado que está realmente preocupado em mudar o paradigma do sistema penal.
E isso me alegra muito, porque casualmente, a gente diz casualmente, porque nada é casual, né? Tudo é uma grande sinfonia, eu diria assim, né? Eu gosto muito disso. Porque justamente quando eu faço o convite para o Bauer, então, em meados de setembro do ano passado, né? Fiz o convite, então, para nós aplicarmos a abordagem sistêmica com base, né? Em todo o fundamento de Bert Hellinger, então, na APAC. A APAC, para quem não conhece, é uma associação de proteção e assistência a penados. Ela tem a outorga do Estado, num convênio, numa cooperação com o Poder Judiciário, o Ministério Público, para receber apenados que estão em período de cumprimento de pena privativa de liberdade, mas eles lá hoje têm lugar apenas para 40 detentos. Mas a previsão até o final do ano são 200 vagas. E eles têm realmente um dia a dia, digamos assim, na prisão muito diferenciado, em que eles têm aulas, cursos, oficinas, de todas as modalidades possíveis. E a gente conseguiu, através, até eu tenho aqui, eu guardo com muito carinho, uma ata que eu fiz de uma reunião que eu realizei no dia 10 de setembro de 2021 com o nosso corregedor na época, o doutor Alexandre Pacheco, juntamente com a Secretaria de Justiça e Segurança, então, apresentando o projeto de justiça sistêmica, que é o cartaz que vocês podem ver aqui atrás, né? Então, os colegas, eu já tenho outros colegas juízes que já aplicavam a abordagem sistêmica nas suas varas, nas suas comarcas, ao longo do estado, por aí afora. Mas no sistema penal ainda não havia nenhum projeto, assim, realmente, pelo menos que eu soubesse do meu conhecimento, né? Não havia nenhum projeto ainda seguindo uma cartilha, seguindo as bases todas, né? Então eu pensei, né, que eram as constelações do caminho. E eu realmente decidi fazer esse convite para uma pessoa que dentro da minha concepção, né, me ensinou muito, e da sua forma ponderada, inteligente, com base do conhecimento realmente, né, da filosofia hellingeriana. E eu também sempre digo que ouvir o Bauer e ouvir a Renate são como se a gente estivesse ouvindo direto da fonte, né? Então eu realmente identifiquei na pessoa do Bauer alguém que me trazia confiança, alguém que me trazia inspiração, e alguém que, sabe, quando a gente sente o campo, né? Quem constela, quem vive a constelação sabe, a gente sente. A primeira coisa que a gente aprende, né? Ali é a postura sistêmica da sensação. E a sensação que eu olhava dentro de mim era, vai ser aqui, vai ser ele. Só que, claro, eu fui para esse convite, né? Então, muito provavelmente eu recebesse um não, né? Eu já estava preparada para o não. Eu disse, pô, mas o não eu já tenho, né, Bauer? Então, o máximo que vai acontecer é continuar com o meu não. E, para minha surpresa, ele disse sim. Então, Bauer, De imediato. eu sou imensamente grata, né? Porque agora vou deixar a palavra contigo, porque você vai dizer, né, o que aconteceu depois desse sim, né? E qual é a tua sensação hoje, né, desse trabalho? Nós já tivemos 3 meses, então, né? Foram outubro, novembro e dezembro, com aulas, encontros semanais, né? Com teoria e práticas, vivências sistêmicas. E agora conta um pouquinho pra gente, então, como é que foi essa tua experiência? Tudo que você queira falar aqui, eu tenho certeza que vai ser, já é encantador, a gente já tem os resultados. E depois eu vou comentar um pouquinho sobre o nosso trabalho também, voltado à pesquisa científica. Pesquisa, né? Então, primeiro, Lisandra, vou te pedir a permissão de te tratar assim, Lisandra, para fazermos um encontro bem informal Com com certeza. todos que estão aqui conosco. Primeiro, te agradecer imensamente, agora por este convite de conversarmos juntos, ao lado de amigos, e por este convite que a vida grandioso que a vida me dá através de ti, que é estar, digamos assim, em lugares onde essas pessoas possivelmente não pudessem chegar até nós, até esses recursos, né? Eu acho que esse é o grande presente que nós nos damos, né? Estar a serviço de quem, de alguma forma, gostaria de receber isso. E eu acho que as constelações familiares, como qualquer camada de consciência da humanidade, está a serviço de todos. Aliás, por alguma razão, os problemas sociais no Brasil se repetem. E ok, nós temos
óbvia, é uma questão política, econômica, é uma questão, enfim. Mas nós temos uma outra ideia também aí, de que é uma questão de que geração após geração há exclusões e exclusões e exclusões. Exclusões não só de pessoas, mas exclusões também de dilemas, de questões que não são vistas ao longo das gerações e elas se repetem apenas com personagens diferentes. Então, eu vejo cada um desses apenados, e lá nós temos na PAC 33, mais ou menos por aí, tá? Que nos dá mais, diria até mais qualidade para fazer um Nós trabalho. começamos com 30, com 40, depois fomos a 36 e já temos 3 no semiaberto agora. Então deve ser No semiaberto, né? Aí foram para o semiaberto, né? Sim. Digamos assim, eles representam a parcela social excluída, mal vista, renegada, digamos assim, e se pudesse, se tudo isso pudesse desaparecer, quem sabe assim, seria melhor. Né? E nós estamos lá, de alguma forma, a serviço dos mal vistos. De alguma forma, né, dando um olhar de que todos pertencem. Também esses que cometeram algum tipo de crime e que estão pagando por isso, também esses, e isto é um grande... precisamos ampliar muito a consciência para perceber isso, de que tudo está a serviço, de que alguns trazem o mais difícil de uma sociedade. E são esses que estão lá. Então, ter esse olhar que não tira a responsabilidade, muito pelo contrário, todo o nosso trabalho é levá-los para um eu adulto, para que assumam uma postura que vai além da culpa, porque a culpa muitas vezes faz com que eles, ao saírem de lá, voltem a se excluir, um comportamento delinquente, levá-los para a responsabilidade. Aí sim, temos a oportunidade de algo novo. Agora, em especial, perceberem que essa exclusão ao qual se envolveram, possivelmente vem de alguma origem, vem de alguma história, e que cada um de nós, quando estamos no nosso eu adulto, quando estamos mais conscientes da nossa presença, podemos, de alguma forma, renunciar esses enganchamentos, digamos assim, esses dilemas que nos enredamos e nos incluir. Então, todo o trabalho parte de uma inteligência emocional que os leve para o nosso eu adulto, 1. 2. De uma consciência sistêmica para perceberem por qual razão, e alguns perguntam isso. Eu não sei exatamente por que eu vim parar aqui. Né? O meu irmão é comerciante, é médico, né? E eu entrei no mundo do crime. O que pode ter acontecido aí? Além das minhas atitudes, o que tem por trás disso? Então, queremos também trazer a consciência sistêmica. E eu acho que uma terceira questão, Lisandra, e todos que estão conosco, é que nós chegamos num nível de percepção de que não bastará cuidarmos melhor, digamos assim, desta demanda social. Também precisamos ampliar a consciência dos que servem a esta demanda social. E aí, nós sabemos, entre tantos maravilhosos trabalhos, vamos destacar aí o trabalho da Renate, com todos os servidores e colaboradores lá. Né? Então, nós chegamos neste lugar de que nós também precisamos olhar para algo com mais profundidade de nós mesmos, para encontrarmos soluções mais profundas sociais. Então, parece que agora envolve conhecimento, envolve leis, envolve lideranças como tu e tantas outras lideranças a serviço, e um mergulho em si. Um movimento mais profundo em si, para que consigamos estar a serviço de um nível mais, sei lá, lúcido. Então, assim nos propomos o ano passado. Eu não conhecia a PAC, não sabia que existia. Fiquei muito impactado com a organização, com a limpeza, com a disciplina,
com a ordem, com muitos dos recuperandos ali, muitos já organizados e disponíveis para o nosso trabalho. E assim começamos toda semana. Todos muito respeitosos, muito abertos e pedindo isso de nós também. Me lembro que na nossa primeira reunião, o primeiro que me pediram Bauer, tu tens como tirar a máscara? E eu vi que ali tinha uma metáfora, né? Que não Sim. era só uma questão do que aqui é seguro, mas que eu A, também precisava mostrar minha humanidade. a Cleiva aqui, Bauer, eu estou vendo aqui a mensagem dela. A Cleiva é minha colega da pós-graduação. Cleiva, muito obrigada por você estar aqui. Ela é fantástica. Ela falando, né? Exatamente disso da máscara, coincidiu quando tu estavas falando que ela falou. A gente vê o que está oculto, né? É isso que a gente... essa nossa postura de conseguir ir além. E eles perceberem o que está oculto. E essa frase dele, tira a máscara, era exatamente o que você estava fazendo ali. Você estava ali para auxiliá-los a revelar o que está por dentro. Né? Olha que interessante, né? É muito interessante. E me parece assim que é um lugar, digamos assim, mais humano, né? Onde nós não chegamos num lugar em que... Não. Nós estamos a serviço com recursos para percebermos que todos nós passamos por dilemas humanos, e eles, esses, e que todos nós temos uma oportunidade de crescer, de amadurecer e de nos permitirmos algo novo, né? Então, nesse ano passado e agora este ano, preferimos fazer assim, com alguma teoria e muitas práticas, né? E este é muito interessante quando nós temos um grupo de 30 e tantos homens que se disponibilizam a sentir, a compartilhar algo, estar a serviço de outros homens. E eu brinco com eles, olha, não é assim tão simples encontrar fora da PAC tantos homens disponíveis a sentir, a estar a serviço do outro, né, a conversar sobre o que estão passando, sobre os seus dilemas. Isso não é tão comum. Vocês estão muito bem aqui, né? E, bom, eu acho que toda essa caminhada, que teve como um respaldo também a análise transacional, que é uma das partes que mais me interessa, justamente por levar esse estado de presença, né, e esse estado de autorresponsabilidade, culminou numa pesquisa, né? E acho que seria, não sei como é que tu pensas se poderíamos falar um pouco sobre isso. Então, coincidentemente, né, Bauer, eu sempre falo coincidentemente entre aspas, né? Mas eu fui convidada pela colega do Mato Grosso, a Jaqueline Cherulli, que, aliás, foi a primeira que implantou um curso de capacitação para funcionários do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. O colega Sami, sempre lembrando, claro, que ele veio antes, ele começou as práticas no judiciário, tem o Yuli de Alagoas, que também começou nas varas de família, mas para servidores, ou seja, dentro de um sistema maior, foi a Jaqueline. E a Jaqueline, então, fazendo já o seu doutorado na Universidade Federal do Mato Grosso, me convidou para participar de uma concorrência pública como projeto, porque ela já sabia que eu tinha essa intenção e já estava iniciando, né? E eu disse, ok, vamos lá, né? Então, como a gente está sempre, tudo que é novo, né, acaba gerando resistências. E a gente está num período assim ainda, né, de consolidação, de aceitação e tudo mais. Então eu aceitei o desafio, muito embora a academia nunca fosse meu chão, digamos assim, né? Eu sempre fui uma juíza muito, assim, realista com a nossa realidade de pressão por volume. Então eu sempre me ative muito aos meus processos, estudar com muita cautela, sempre fui uma juíza muito erudita até, em certo aspecto, assim, muito... Mas aí eu aceitei o convite, né? E aí protocolei, então, o projeto e fui aceita na concorrência pública. Então, em razão disso, concomitantemente ao teu aceite, né? Surgiu a possibilidade de a gente ser orientado, né? Pela professora Sandra Negri, que é uma sumidade em pesquisa na área de direito, né? O Lattes dela, eu digo que é gigantesco, a gente não acaba nunca de ver aquelas folhas do Lattes dela. Ela é uma pessoa incrível, tem uma sabedoria impressionante, né? Então, junto com a Jaqueline, a gente criou assim, né? A gente criou essa ideia, então, de podermos com esse grupo, né?
com a aceitação deles, obviamente, né, podermos, então, poder ter essa medição, né, do que realmente nós estávamos aproveitando ou não. Esses dados ainda eles estão em fase de consolidação, né, porque tudo depende, obviamente, da comissão de ética e tudo mais, mas sim, a nossa intenção, né, Bauer, sempre foi fazer um trabalho muito sério e dirigido, né, com uma orientação humanística, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o que eu percebo, assim, que também na pesquisa, né, a gente tem ainda uma ideia de pesquisa um pouco retrógrada, digamos, né? Porque, claro que a pesquisa ela exige formalismos e exige formalidades até para referendar, né? Mas nas ciências sociais, as ciências humanas, é mais complexo isso. A gente depende de pessoas, a gente não está aplicando substâncias num outro ser, a gente precisa, a gente está trabalhando eminentemente com emoções, né? E o que mais me surpreende, Bauer, assim, me encanta, é essa disponibilidade que tu nos contas aqui que eles têm para entrar no profundo deles mesmos. É a mesma profundidade que eles vêm e nos dizem: olha, a gente quer mostrar que aqui é diferente. A gente quer mostrar que preso não sai pior. Ou pode não sair pior, porque a gente vive num estigma, né? As pessoas dizem, preso Uhum. sai pior, né? Infelizmente, a gente tem um grau de Não há resistência, esperança, né? a gente tem O um grau de perigo da resistência, desesperança, não? a gente tem O um perigo grau da de resistência desesperança. muito grande. Mas assim, eu digo que às vezes eu parecia um pouco poliana, mas eu acho que Mahatma Gandhi nos ensinou o caminho. Seja a mudança que você quer ver no mundo. E assim é. Se nós somos uma formiguinha que nós conseguimos trabalhar com 40 homens, saibam, gente, não são 40 homens. São 40 homens de todo o seu sistema. Né? E se nós conseguirmos fazer isso em várias casas prisionais, nós não vamos ter 100 pessoas, nós vamos ter 100 pessoas e todo o seu sistema. Que isso reverbera de uma forma incrível. Então, sim, desde o início, eu vi que o nosso corregedor aqui, o doutor Alexandre Pacheco, acabou de entrar. Obrigada, Alexandre, pela tua presença. E já te reverenciei no início, né, dizendo que foi você que deu total apoio e, inclusive, falei aqui da nossa primeira ata, da nossa primeira reunião, né, em que tu deste todo o apoio para esse projeto e graças a isso, graças ao apoio que eu tive do Alexandre, a gente conseguiu, né, estar hoje como nós estamos e tendo resultados fantásticos. E desde o início, né, Elisandra, conversávamos, bom, qual é o propósito maior? Nosso propósito maior é realmente estar à disposição daqueles seres humanos, desses sistemas familiares, e também, depois disso, ou junto disso, aproveitar para que isso ganhe um corpo, ganhe uma força, se expanda, né? Afinal de contas, estamos ali olhando juntos para a vida. Esta foi no primeiro encontro do ano passado. Nós, no final do encontro, fizemos um mantra, compartilhar aqui com todos, né? Então, imaginem assim, 33 homens de mãos dadas, dizendo: eu escolho viver, eu escolho a vida. Bom, fizemos isso 3 vezes e, de repente, ficou um silêncio naquele local. E a minha sensação foi de que, de alguma forma, eles, ou pelo menos alguns, voltaram a olhar para a vida, para a sua importância na vida, para a sua presença na vida, para a sua esperança de encontrar algo melhor em si mesmo na vida. Então, assim foi, assim tem sido todos os nossos encontros. E aí eu quero te parabenizar, junto de todos que colaboram, de estar trazendo algo sólido, também através dessa pesquisa, algo que tem um impacto inegável no Rio Grande do Sul, inegável no Brasil, que se junta a outros movimentos no Brasil, e me parece que assim nós começamos digamos assim, se eu posso usar esse termo, institucionalizar uma nova consciência, uma nova percepção de como estarmos a serviço, né, diante dessas demandas sociais. Eu corro o risco de trazer aqui para ti e para todos e dizer assim: eu não sou um otimista e não sou um pessimista. Eu sou um realista. Eu estou na área social há
24 anos, de alguma forma. Então, percebo que nós temos questões muito grandes a olhar. Agora, como faremos isso? Ampliando a consciência, percebendo num nível mais largo, mais profundo, não só o outro, mas a si mesmo. Essa comunhão de ampliação de consciência do para fora e o para dentro é que vai inspirar lideranças como tu para trazermos uma nova realidade social brasileira. Bauer, a Tati comentou aqui, a Tati é a gente, ela está acompanhando também a capacitação, está fazendo formação. Maristela, muito obrigada por você estar aqui. Maristela está aí. A Maristela está aqui, a nossa outra conselheira do nosso Centro de Estudos e Intervenções, trabalha com as trans lá na PEC, encharqueadas, a pedido do secretário de Justiça. E a Tati fez um comentário aqui, né, que a gente consegue reparar no outro algo que ainda bom existe nele. E eu queria que tu falasse um pouquinho disso, Bauer, assim, dessa tua experiência, né? Porque os relatos deles, quando a gente tem o feedback, a gente entrega certificado pela remissão na pena e tudo, né? E naquela roda de conversa, né, Bauer, que a gente teve com eles no momento da entrega dos certificados, eu fiquei muito surpresa com os relatos, né? Porque para quem não sabe como faz, é assim, gente. Então, eu sou organizadora do projeto, sou coordenadora, mas nós temos 3 psicólogos, que são o Bauer, a Fernanda Werner e a Renate Miller, e a nossa pedagoga querida que está aqui, que é a Maristela Fitarelli, todos, né, envolvidos nesse trabalho voluntário, diga-se de passagem. Sim, nós estamos dando o nosso tempo. O meu trabalho também é voluntário, não faz parte da minha jurisdição, eu não estou na jurisdição criminal, nem de execução penal, já estive, né? Mas não estou nesse momento. E nós realmente fizemos algo de coração com amor, porque a gente acredita que essa mudança vem quando a gente está disposto a fazer a nossa parte. E nessa roda de conversa que a gente teve com eles, na data da entrega dos certificados, eu não tive como não me emocionar, Bauer, porque depois de 12 encontros que você fez com eles, teve um senhor, gente, assim, uns 50 e poucos anos, que ele olhou para mim e disse, doutora, eu quero responder esse questionário. E ele não conseguia me olhar nos olhos. O Bauer estava comigo, o Bauer deve lembrar disso. Ele não conseguiu olhar nos meus olhos, mas ele disse, depois do Dr. Bauer, eu sou um novo eu. Sabe, para mim não precisa mais nada. Existe um resgate de consciência ali. Então, esse conhecimento, e aí eu lembro, gente, que é só o conhecimento que nos leva a mais vida. Não tem outra forma. Não cai do céu, a gente não vai achar alguém que de repente vai parar na nossa frente e vai nos transformar. A gente tem que estar disposto a aprender. E ali a gente teve esse resultado porque são 40 homens, depois 36, hoje 33, que se colocaram à disposição do conhecimento. Com uma humildade que se vê em poucas pessoas. Infelizmente, eu também não sou tão otimista e nem pessimista, mas eu sou realista. Então, aquelas pessoas estão ali e elas disseram, depois do Dr. Bauer, eu sou outra. Um senhor de 65 anos, que está praticamente saindo, né, do cumprimento da pena privativa de liberdade, mas ele disse, doutora, eu achei que a minha vida tinha chegado no fim da linha. E hoje eu percebo que a minha vida está no início da linha. E um outro rapaz, mais jovem aí, dizendo que, doutora, eu quero falar, eles querem falar, eles precisam falar. E mais, Bauer, no dia que eu estava lá, te substituindo, eles falaram, doutora, por que não vem mais a TV aqui? Uma vez vinham nos filmar, mostrar e tal, porque eles querem ser vistos. Eles querem mostrar que pode ser diferente, sabe? Eu disse, olha, não sei, mas eu até vou verificar isso. Claro que nós queremos, sim, mostrar o que vocês estão aprendendo e no que vocês estão se tornando. Então, além dessa tomada de consciência da autorresponsabilidade, né, e ver toda a repetição de padrão ancestral que eles estão trazendo e poder identificar na vida deles qual é a repetição do ciclo vicioso que os fizeram estar ali. E esse rapaz falou, doutora, desde o dia que eu nasci, que eu cheguei aqui, eu só tinha dúvidas na minha cabeça, eu só tinha perguntas. Lembra, Bauer? O rapaz aquele, e falou assim, claro, e eu só tinha perguntas na minha vida, por que eu nasci numa família de tanta violência?
E quanto mais fundo eu vou, e as palavras eles me marcaram de uma forma, e quanto mais fundo eu vou na minha história, mais eu percebo que eu sou o primeiro que tenho que dar o passo para acabar com o padrão vicioso da minha família, de violência. O padrão vicioso de violência da minha família. Ele usou essas palavras. Gente, É, eu faço terapia há 8 anos. E muitas é. pessoas das quais eu convivo, que também fazem terapia, eu nunca ouvi uma frase assim. E tu começaste aqui a nossa conversa hoje com uma palavra que é essa, é lucidez. Eu nunca vi tamanha lucidez, né, num jovem assim. E eu percebia, Bauer, que essa era a lucidez de todos que estavam ali sentados conosco em círculo, né? E todos, e a gente via que era o sentimento de todos. Então, eles têm uma tomada de consciência, uma lucidez da sua história. Eles têm a chance de chegar naquelas dores dos seus destinos difíceis, né? E passar a ter um outro olhar para aquela dor. A dor vai estar ali. E eles aprendem aí naquela dor e realmente sentir a dor, mas não mais permanecer nela, né? E aí que vem o salto para as novas escolhas, né? E assim a gente vê aqueles homens, né, com o olhar brilhando, aquela autoestima resgatada. Claro que eles têm aquela preocupação, né? Ah, mas doutora, o que que eu vou fazer quando eu sair lá fora? Eu vou continuar sendo um ex-presidiário? As pessoas vão, eu sim, sim, essa é a realidade. Mas é diferente você chegar lá fora hoje, né? Fortalecido dessa forma e poder dizer sim, olha, sim, eu cumpri a minha dívida com a sociedade e enquanto eu estava lá, eu aprendi isso, eu aprendi, né? E falar da sua história e mostrar os seus certificados e poder mostrar uma outra face, né? Da pessoa que ali está. Então a gente vê, Bauer, assim, essas pessoas transformadas. Eu acho que essa é a maior resposta. Eu queria que tu comentasse um pouquinho, se for possível, se tu achares que é possível, por exemplo, alguns casos, né, que tu possa trazer aqui. Evidentemente, a gente não identifica ninguém, mas alguns destinos difíceis que te marcaram nessa caminhada e como é que foi assim a transformação que você viu ali? Se houve, se não houve? A gente sabe que tem casos que são passos passito a passito, né? Como a gente fala, são passos Passito a passito. pequenos. Uhum. Mas Uhum. conta um pouquinho pra gente, assim, talvez alguns casos que te marcaram e que tu, assim, que tu sentiu assim, não, vale a Uhum. pena, eu tenho que seguir aqui. Ou às vezes que você se perguntou, olha, será que eu devo seguir aqui? Como é que é esse teu Ok, sentimento? ok. Bom, o despertar de um ser humano pode acontecer em qualquer lugar. E nós observamos seres humanos despertando lá dentro. Então, isto é a riqueza do, digamos, do trabalho que a gente chama de social, né? E parece que nós vamos levar algo, digamos, de muito grandioso e eles vão receber algo grandioso e nós percebemos que levamos algo e recebemos algo, no mínimo tão grandioso ou mais, né? Esta é a riqueza do trabalho social. Eu só queria fazer um parênteses de agradecer a Fernanda Osnilda Maristella e pela maneira com que chegaram nesse projeto, pela determinação, pela dedicação, pela coragem de fazer trabalhos pioneiros também em alguns lugares. Então, um abraço carinhoso a ela. Bom, o que nós nos deparamos lá dentro? Na maioria das vezes, histórias muito difíceis, muito duras, e algumas delas envolvendo muita violência. E o que me alcança, Lisandra? Quando eu escuto uma história violenta de alguém, e obrigado, muito, muito agradecido, doutor Alexandre. Quando eu escuto uma história violenta de alguém, que impacto isso tem em mim? Eu ainda assim sou capaz de olhar para este ser humano, que foi muito violento, está pagando por isso, e assim deve ser. E algo se fecha em mim, ou eu consigo ainda assim olhar para esse ser humano e observar que ele está mergulhado
em algo muito maior, e eu sou capaz de não excluí-lo ao ajudá-lo. Então, eu te diria que este, em muitos momentos, é o meu desafio. Em especial quando me deparo com histórias muito violentas. Bom, um outro passo. Quando escuto dessas pessoas que passaram por algum tipo de violência, tomando consciência e dizendo: o que eu fiz? Eu simplesmente me achava inocente. E agora eu estou tomado de culpa. O que eu fiz? O que eu fiz com as minhas filhas, o que eu fiz com a minha esposa, o que eu fiz, enfim, com a minha história. Nesses momentos, onde ele é tomado de culpa, e parece que o passo que vem depois disso é que eles possam, digamos assim, aceitar que o seu caminho foi assim até aqui e responsabilizar-se por fazer um caminho diferente. Então, tenho escutado de alguns desses recuperandos exatamente isso. Tá, eu cometi isso. E ok, mas o que eu faço agora? De que forma eu posso agir com as minhas filhas? Se eu cometi uma violência com a mãe dela? Como é que eu faço para simplesmente não ficar na dor, na autopunição disso? Então, muitos desses recuperandos, já alcançando, eu diria, esse terceiro nível da consciência, não estão só na inocência, né? Isso não tem nada a ver comigo, a culpa é da sociedade ou dos meus pais, enfim. Estão não estão também só na culpa, já despertando para um nível de responsabilidade. E é isso que nós queremos. Bom, este é um ponto. Um outro ponto que segue me chamando a atenção nesses 24 anos é de que a maioria dos recuperandos que se envolve com algum tipo de delito, obviamente, passa por dilemas de abandono, negligência ou violência da mãe, e principalmente com a figura paterna. Então, este exemplo que tu trouxeste, deste recuperando, se referindo a mim, eu leio da seguinte maneira: finalmente eu pude ser visto, acolhido, pude receber e dar algo a uma figura paterna. Se não pude antes, com essa figura, quem sabe, excluída também. Vários deles têm históricos familiares de crime, né, de pai, avô, etc. Se não pude antes, estou conseguindo agora. E me parece que aí junta a peça que faltava, ou o complemento que faltava. Tinha um pouco de mãe e uma ausência ou uma violência apenas da figura paterna, e algo se ressignifica dentro dele. Como se essas duas forças, materna e paterna, agora pudessem entrar num tipo de equilíbrio, de convergência, e eles sentem um impulso para a vida. Em última instância, esse trabalho está a serviço disso, sermos um recurso para um impulso para a vida, para um impulso para a vida, para um impulso para a vida. Né? Então, não sei se te respondo assim. É, essa é a minha sensação, sabe? Ouvindo o relato deles, que com certeza vai dar aso, né? Então, uma consolidação de pesquisa científica, logo que seguir todos os trâmites necessários. Mas na fala deles, né? Eles têm essa necessidade de verbalizar. E não só lá, né, Bauer? A gente também está trabalhando com a Fernanda lá na Madre Pelletier. A Maristela faz um trabalho incrível com as trans, a Galeria das Trans lá em Charqueadas, e eu diria assim que é um grupo muito desafiador, né? Justamente assim pelo que as traz até ali, né? Então realmente são grupos totalmente distintos, né? Então nós temos os agentes penitenciários, que é um grupo da capacitação. Nós temos os reeducandos da PAC, que é uma característica
já de nível de consciência, realmente eu diria, né? Aí nós temos as mulheres lá na Madre Pelletier, que é a penitenciária feminina, elas estão mais de 400 presas lá. E a Galeria das Trans, né? Começou com 24. E a gente então vê universos muito distintos, né? Mas a base realmente é do abandono e da falta. Como diria o Décio, né? O Décio Fábio de Oliveira Júnior, que ele diz, né, que então quer dizer, mas tudo sempre tudo sempre começa na mãe, tudo começa na mãe. Freud já dizia, né? Ele disse, não, tudo começa e tudo termina na mãe e no pai, né? Então, Bert Hellinger mesmo disse, né, que ele terminou a vida ali com 92, 93 anos, tomando a mãe. A gente utiliza essa expressão de tomar a mãe, né, de tomar a força da mãe até a data do seu falecimento. Então, é um exercício para a vida inteira, realmente, mas essa descoberta, digamos assim, que a gente consegue ser instrumentos, né, de compartilhar, isso significa que a gente está lá compartilhando conhecimentos que muito mais talvez a gente aprenda, né, com eles. E eu diria que lá com as trans, né, o meu desafio, eu comentei com a psicóloga lá e disse, olha, isso aqui está sendo uma escola de pós-PhD para mim, né? Porque realmente os comportamentos humanos são riquíssimos, e quando a gente olha para essa causa subjacente que os leva, né, a esses fatores delinquentes, e a gente consegue compartilhar algo que traz a eles, né, essa consciência e esse novo olhar de compreensão realmente, né, a gente percebe que muda o olhar. Muda o olho, eles passam a olhar para a gente e nossa, como eu não tinha me dado conta disso antes. E aquilo é como se virasse uma chave, né? A ponto, Bauer, a ponto de a gente ouvir isso, né? Que eles se sentem no início da linha, quer dizer, a partir dali eles veem novas possibilidades. E lá na Galeria das Trans, por exemplo, uma constelação que eu fiz com uma delas, a Maristela estava em férias, né, Maristela? E aí eu apliquei uma constelação, e no final da constelação, sabe o que ela falou? Ela disse assim, doutora, agora eu tô com vontade de sair daqui de dentro. Vejam bem. Sim. No fundo, ela não queria sair dali. Isso. E ela olhou no meu olho, mas assim, não era o olho, aquela linguagem transverbal que o corpo fala, né? Assim, doutora, Uma linguagem agora de esperança, né, Lisandra? É uma linguagem de esperança. Agora eu tenho vontade de sair daqui. E olha, em muitos casos, elas acabam praticando delitos, vejam bem, para buscar aquele limite ali. E muitas delas têm companheiros que estão presas, e elas acabam cometendo delitos para estar ali. E pelo menos 2 delas eu já ouvi esse relato. Agora eu tenho pressa de sair daqui. Agora eu quero trabalhar para sair logo daqui. Isso. Então, Isso é um esse relato também na resgate PAC. é como se a gente visse que através da tomada de consciência, através do entendimento, né, da repetição de padrões, e de fato né, tudo conduz, né, a um novo olhar para a vida. Por isso que aquela frase, né, que eles escolheram no teu caso, né, eu escolho a vida, eu escolho viver, é exatamente o que representa aquilo que renasce neles. Aquilo que Lisandra, renasce deixa eu neles. trazer. Lembrei algo para trazer para ti e para todos. Um deles disse assim, Bauer, eu estou me sentindo tão cheio de vida, só que eu estou aqui dentro. E eu tenho mais 3 anos para ficar aqui dentro, né? Realidade. Bom, tá bem. Vamos encontrar juntos recursos para isso. Agora, me parece interessante que tu estejas te sentindo tão cheio de vida. Sim, eu não sei o que está acontecendo, alguma coisa nova está explodindo. E nós, na constelação, dizemos assim, em algum momento, com algum despertar da consciência, você começa a olhar mais para a vida. Não tanto para o contrário da vida, digamos assim. Né? Então, ouvir isso de alguém, e cada vez que eu venho lá da PAC, eu venho com tanta esperança, com tanto ânimo, com tanto preenchimento de ter visto seres humanos
despertados, despertando ainda e com destinos muito difíceis, a maioria deles. Às vezes nós estamos falando em recuperantes que estão lá há 25 anos, né? Pela terceira ou quarta vez, digamos assim. O caso daquele, né, Bauer, daquele senhor que diz que ele recuperou, na verdade não é segredo, eu posso falar que inclusive, o seu Carlos, eu digo isso porque ele prestou um depoimento junto com o Emerson, né, prestaram um depoimento que ontem eu apresentei lá no MADES Anchieta, a convite dos alunos do Colégio Anchieta, e eles fizeram Opa. questão de prestar um depoimento gravado, né, dizendo que estão à disposição, inclusive, para quem quiser. E o seu Carlos, o seu Carlos, que está lá há 20 anos, ele fala isso no depoimento dele, que ele se reconciliou com a mãe, né? Porque era uma pessoa com uma tia, enfim, e eles se reconciliam, eles têm esse movimento de reconciliação com a família. E isso é lindo, porque a partir da reconciliação a gente sabe que o pertencimento retoma, e a força do pertencimento é o que os conduz, né, para essa vida toda que eles começam a enxergar lá. Então, as famílias têm relatado, o meu pai lá na Madre Peletia também, doutora, até o meu marido, porque alguns maridos vão visitar, né, nos dias de visita, suas esposas, e assim, doutora, ele tava com o olho brilhando nessa segunda que eu estive lá. A Fernanda também não pôde estar nessa semana. E ela assim, doutora, meu marido vem me ver, e ele mesmo disse, nossa, como tu tá diferente, parece que tu tem um brilho no olhar diferente, e eu percebo que eu tô assim mesmo, né? E a outra contando que conversou com o pai, e que ela começou a entender melhor o pai, e que ela consegue conversar, tem um outro nível de conversa com o pai hoje, né? E o pai também notou, e falou, comentou com ela, nossa, como você tá conversando diferente. E lá nas trans, uma delas, que é a Suzana, também falou, doutora, todo mundo aqui diz como eu mudei. Então é lindo ver esse movimento, é lindo, é lindo, é É. lindo ver isso. Bom, todos nós, quando somos concebidos, iniciamos uma relação com a vida. Todos nós. Nos toca a todos essa relação. E o que se observa é que alguns desses que passam pelo mundo do crime, muitas vezes rompem ou querem romper essa relação com a vida. Desistem da sua relação com a vida. E como desistem? Se colocando em sucessivas tragédias. Né? Eu fiz uma pergunta a eles. Por que vocês ainda estão vivos? Depois de tudo isso que passaram. É uma pergunta muito simples. Agora, tinha a intenção justamente isso, resgatar a sua relação com a vida. Então, quando eu vejo esses olhos brilhando, como tu trazes aqui para nós, eu vejo um ser humano que resgatou. Bom, me interessa novamente estar vivo, me interessa novamente olhar para a vida. Que outras possibilidades eu tenho? Quem sabe isto, para nós que estamos do lado de fora, não seja algo tão grande. Mas para alguém que está num limite do limite da existência, no limite do limite do contorno da vida, digamos assim, na periferia da vida, interessar-se novamente por si na vida é a grande virada. E nós observamos isso lá dentro. Aí tu trouxesse esses dois recuperando, fantástico, fantástico saber desse depoimento dele. Alguns deles há mais de 20 anos presos. Né? Então, eu também quero deixar esta mensagem, uma mensagem de esperança, de que em qualquer lugar, qualquer um de nós, também eles, pode ter esse despertar, pode E a ter essa gente mudança de isso, consciência. Bauer, a gente aprende isso eu tive uma aula belíssima sobre pedagogia sistêmica na pós-graduação. E a professora Ellen, né, ela trabalha com espectro autista, ela trabalha com déficit de atenção, em graus, inclusive, bem altos, né? E ela disse que ela tem dados concretos de que qualquer situação, mesmo as mais difíceis, a capacidade de apreensão do ser humano está ali. E que tudo depende de quem está do outro lado, quem está disposto a fazer essa ajuda.
Então, dentro das ordens da ajuda, né, que a gente também estuda, eu acho que eu costumo dizer que, sabe, essas leis que vieram à nossa consciência, que Bert Hellinger conseguiu colocar de uma forma tão breve, né? Inclusive o professor Marcelo Pelizoli disse, tem pessoas que chamam de terapia breve, pois que seja, né? O fato é que a gente consegue entender que quando a gente está numa postura sistêmica, quando a gente está nesse lugar do não julgamento, quando a gente está nesse lugar da ajuda que leva à paz, a gente está à disposição do outro, né, para compartilhar conhecimento e dizer para ele: eu vejo a sua dor, eu consigo ver como foi difícil para você, eu posso imaginar quanto custou para você, e eu posso imaginar quanto custou a seus pais. E eu posso imaginar a dor da sua mãe em ter te abandonado. Como mãe, eu consigo imaginar essa dor. E mesmo não sendo mãe, mesmo a gente tendo os nossos pets mesmo em casa, quanto amor a gente tem ali, né? E conseguir olhar para essa pessoa e dizer: olha, mesmo um preso rebelde, mesmo um preso que vem em afronta, os agentes me cobraram isso, os agentes lá da penitenciária de alta segurança de Charqueadas. A gente fez uma reunião para o feedback da capacitação deles. Eles disseram: doutora, mas aqui no nosso lugar, muitas vezes a gente olha com esse olhar tão sistêmico, né? A gente pode estar correndo risco e a gente pode estar se deixando vulneráveis. E eu disse: não, mas as coisas cada uma tem o seu lugar. Obviamente que se chegar um detento, né, com essa postura agressiva, você só vai dizer assim não. Assim nós vamos ter que conversar depois. Assim o seu pedido, quando você se acalmar, nós vamos conversar sobre o seu pedido. Quer dizer, mas a firmeza, a postura firme, mas ele pode dizer daqui a pouco: olha, eu imagino quanto foi difícil para você, mas agora cada um vai cumprir a sua parte aqui, né? Mas no momento em que você diz: eu imagino como foi difícil para você, eu vejo a sua dor, o que acontece com o outro? É o olhar, é a forma de olhar, né? Então a professora Ellen estava conversando justamente isso, das constatações e evidências que ela tem, né, com crianças com um grau muito alto de instabilidade, né, emocional e mesmo motora, que enfim, e ela vê resultados incríveis nessas crianças. Então Lisandra, eu ia trazer assim, ó. Então, estamos a serviço, através de todos esses recursos, de uma reconciliação dessa pessoa com a sua vida, né? Então, frases como esta: eu vejo a sua dor, né? Eu vejo quanto custou, né? Todo esse lugar de ver o maior ao qual ele está inserido. Que impacto tem? Um impacto profundíssimo e determinante. E aí eu também diria: aquele que atende, eu vejo a sua dor, e internamente se perguntar: e o que dentro de mim ainda precisa se reconciliar? Porque eu também vejo a minha dor, né? Que impacto tem no nosso servir quando, ao servirmos, temos a coragem de olharmos mais profundamente para nós? Que impacto tem? Aqui está, ao meu ver, o sal. O pulo do gato. Aceitar que nós estamos lá também para buscar o aprendizado. E cada Também. movimento que eles fazem, Bauer, em relação à sua própria história, eu procuro ver o que tem da minha ali. E eu sou muito grata por eles estarem disponíveis de aceitar o que eu posso compartilhar. E eu sou muito grata por eu também ter esse momento de estar recebendo tanto. Porque cada constelação e cada palavra deles toca em alguma identidade minha, né? Então, o que está em cima está embaixo, o que está fora está dentro. Isso já dizia os escritos bíblicos, né? Se começarmos a vislumbrar a tal unidade das coisas, né? Então, possivelmente encontraremos recursos muito mais profundos de conciliação fora e dentro. Eu acho que é isto que está sendo tão encantador e tão forte, né, com tanta potência nesse momento. E o que tu diria, né, Bauer? Se viesse alguém te perguntar assim: ok, mas são 36, nós temos um universo de 42 mil presos no estado, o que tu diria?
O que eu diria é um a um. Simples assim, é um a um. O que me interessa é um, depois o outro. E não são só pedaços, partes da sociedade. De alguma forma são partes de mim. E eu parte dele. De alguma forma estamos todos muito mais conectados do que imaginamos. A ampliação de consciência nos levará a perceber com muito mais clareza isso. Então, quando alguém volta para a vida, eu sinto que uma parte minha voltou para a vida. E quando eu faço algo, eu também estou a serviço dele. Estamos juntos caminhando na vida. E por alguma razão nos encontrando com essas facetas sociais, com as pessoas mais próximas. Estamos juntos. Estamos nos despertando e nos gerando dilemas uns aos outros para que possamos nos ver num nível mais profundo. Esta é a verdade. Não há tantas fronteiras assim quanto imaginamos entre todos. Há manifestações sociais e cada um tem uma responsabilidade nesse trabalho. Então, deste lugar, vamos dar um salto na consciência humana, um salto de amadurecimento na sociedade brasileira. Estamos dando esse salto, isso só vai se aprofundar, mais e mais pessoas vão ser tocadas por isso. Estamos amadurecendo juntos, estamos proporcionando para nós e para as futuras gerações um ambiente muito mais maduro, muito mais estruturado, e sabe encontrar mais recursos por si próprio. Então, eu diria isso, um a um para chegar no todo. Eu sempre uso uma metáfora, né, que de grão em grão a gente enche o balde, né? E nós somos um grãozinho apenas, né, fazendo a nossa parte. Imagina se a gente tivesse o universo todos de consteladores, por exemplo, e pessoas que estão se dedicando à abordagem sistêmica só aqui no Rio Grande do Sul. Eu não saberia dizer hoje quantos nós temos, mas imagina se metade disso viesse com a gente, né, Bauer, e pudesse fazer a sua parte ali em uma casa prisional, digamos que cada consteladora adotasse uma casa prisional, né, e pudesse fazer um trabalho semanal ali com uma turma, por exemplo, né, de reeducandos. Pensa ao final de 5 anos, quantos reeducandos nós teríamos com essa consciência sistêmica? E como eu falo, não é um, Milhares, né? não é um, a gente vai ter todo o seu sistema, porque os relatos que nós temos é de que os familiares comentam, nossa, como você está falando diferente, como você está se comportando diferente. E a gente percebe que eles são muito gratos por isso, pelo movimento que eles estão fazendo, né, com o seu sistema, com a reconciliação que eles estão fazendo com o seu sistema. E eu só gosto de sempre falar, né, Bauer, que tem essa questão da vítima, do perpetrador. A gente não vai entrar nesse tema hoje, que é um tema bem extenso, né, para se tratar, precisa de uma aula para isso. Mas ninguém fala que vítima não é vítima. A Lei Maria da Penha, por exemplo, que é conhecida por todas, né, ela tem um artigo, uma disposição específica, né, do cuidado com a vítima. O olhar da vítima, ele é sempre, sempre, sempre extraordinariamente prioritário. Mas a própria lei também exige do juiz e dos operadores do direito também o olhar para o agressor. E a própria lei determina que o juiz se utilize da multidisciplinariedade ou de terapias multidisciplinares ou de auxílio de profissionais multidisciplinares também para reconduzir o agressor. O CNJ, eu gosto de reforçar sempre a parte legal também, né? O próprio CNJ, na resolução 225, ali também expressamente, e aí eu vejo um visionarismo sistêmico, inclusive nós temos um CNJ sistêmico, não sei se eles já se deram conta disso. Eu estou vendo aqui que a doutora Fernanda Posebon está aqui, né? A nossa coordenadora lá da pós-graduação também da PUC. E, doutora, me corrija se eu estiver cometendo alguma falha aqui, mas a própria resolução 225, né? Ela determina
né, que os operadores do direito, no caso dos juízes, eles olhem, né, para toda forma necessária de reconduzir as partes à gênese do conflito, para que a gênese do conflito possa ser realmente solucionada. Então, esse olhar sistêmico, né, de olhar com essa visão realmente de consciência, de amplitude de consciência, justamente para evitar a rejudicialização e, obviamente, que se a gente está tratando do sistema penal, conseguir reduzir a reincidência. E nós já estamos aí quase com 1 hora de live. Olha só, né? O tempo voa. Mas assim, a mensagem que eu posso dizer é que, sim, nós somos um grãozinho no meio desse universo. E que façamos bem, né? Vamos encher esse balde de uma forma amorosa, de uma forma consciente, de uma forma lúcida, né? Sem não há nenhum tipo de ilusão, né? De que nós vamos conseguir dar conta desse universo. No Brasil são 700 mil presos, né? É um universo infinitamente gigante, assim. A gente, em termos de trabalho mesmo, que quer esse de 1 a 1, quer esse olhar, né, de 1 a 1, realmente é algo para alguns anos aí de uma organização realmente da estrutura. Mas esse trabalho, né, que é da terapia de grupo, né, que foi como começou, esse trabalho a gente consegue fazer de 1 a 1, mas dentro do grande grupo. E eles aprendem muito uns com os outros, né? Então, essa forma de trabalho que é oportunizado, então, por esse método, ou por esse caminho, digamos assim, a riqueza que eu vejo dele é essa, sabe, Bauer? A gente consegue, sim, olhar de 1 a 1, mas esses 40 ou 36 que estavam ali, todos aprenderam com aquele 1, né? E todos tiraram daquele 1 a força também para os seus destinos, para recuperar, né, muitas vezes a reconciliação com o seu destino. Então, eu diria que esse caminho que a gente optou, né, por fazer esse trabalho, ele tem a sua grandiosidade também por isso. A gente consegue reunir grandes grupos, né, e ter resultados realmente muito satisfatórios. Eu te agradeço muito, gostaria de pedir para ti deixar a tua mensagem final aqui para os nossos participantes. Agradeço muito a todas as mensagens. Tati, nós que agradecemos, a Tati e a gente, e tá super entusiasmada, se esforçando demais. E o nosso objetivo também é poder formar, né, essas agentes, esses agentes maravilhosos, para que eles possam ser multiplicadores também desse conhecimento. Bauer, vou deixar contigo as palavras finais e te agradecendo imensamente pelo teu tempo de hoje. Lisandra, querida Lisandra, te agradecer imensamente por esse convite, por essa jornada que estamos trilhando juntos, agradecer aos que estão aqui conosco e dizer que esse trabalho, ele busca essencialmente que possamos amadurecer ao ponto de assumirmos a responsabilidade sobre as nossas vidas. Isto é um outro olhar, porque envolve toda a família, também os que estão lá recuperando. É assim que nós podemos nos permitir alcançar algo novo. Então, se miramos a responsabilidade, se miramos o amadurecimento emocional, e se miramos uma ampliação de consciência que nos traga mais percepções sistêmicas do porquê estamos envolvidos nesse ou naquele dilema, nós e aqueles a quem atendemos, eu acredito que nós temos uma ferramenta aí maravilhosa de expansão da consciência. E esta é, ao meu ver, a grande saída para todos nós. Expandirmos a consciência a partir de nós. Quero também agradecer a cada um dos que nos recebem lá na PAC, com toda a abertura e, enfim, nos outros lugares. E um trabalho maravilhoso, ressalto novamente, muito bem estruturado, e que nos dá condições de levarmos a justiça sistêmica lá dentro. Um abraço carinhoso para ti, e, de alguma forma, um abraço carinhoso, em especial, a esses recuperantes. Que assim seja. Muito obrigada, gente, e até a próxima.
Nós estamos com uma série de web lives incríveis aqui e com certeza essa de hoje fica guardada aqui, será gravada e estará disponível a quem não pôde estar. Um grande beijo para todos. Obrigada pela participação. Até Tchau, mais. Lisandra. Um abraço a todos.